Shalom a todos. Nós que estamos já estudando há aproximadamente 3 meses já os 13 princípios do judaísmo, nós hoje estaremos estudando Bezrat Hashem, com o favor dos céus, o 10º princípio do judaísmo. Nós, que durante todos esses princípios nós estamos seguindo uma linha de raciocínio para que possamos compreender em plenitude da onde saiu esses princípios e aonde esses princípios querem chegar. Para que nós possamos observar todo um conjunto de mitzvot, como tudo é muito bem orquestrado, para que nós possamos ter uma noção muito clara do que necessita uma pessoa pensar, do que um judeu necessita pensar, para que o seu pensamento de fato seja um pensamento judaico. Nossos sábios, quando eles comentam sobre os 13 princípios do judaísmo, eles dizem que uma pessoa que não tenha muito fixa esses princípios do judaísmo em seu pensamento, em seu intelecto, essa pessoa tampouco pode se dizer judeu. Essa pessoa ela não tem muito claro o que é ser judeu. Então, logo, ela não pensa como judeu, ela não tem suas interpretações como judeu, e ela está muito próxima a cometer sérias transgressões no que diz respeito à religião judaica, a interpretação e a prática das mitzvot. Então vamos lá. Os 13 princípios do judaísmo foram escritos por Maimônides. Por quem? Maimônides. Maimônides. Podem escrever também, se tiver fácil escrever. Ele escreveu aonde? Os 13 princípios do judaísmo. Quem se lembra onde ele escreveu esses 13 princípios? Na introdução do Perek Helek. Perek Helek no Talmud, Helek quer dizer parte. Perek Helek diz respeito a que parte? Que parte é essa que discute o Talmud? A parte de uma pessoa no mundo vindouro. Então, o Perek Helek, no Tratado de Sanhedrin, ele discute sobre a parte que o ser humano vai ter no mundo vindouro. Quando o Rambam, Rabbi Moshe Ben Maimon, ele vai fazer essa introdução sobre a Kadmá, se fala em hebraico, a Kadmá do Perek Helek, dessa parte do Talmud que discute quem tem parte no mundo vindouro, quem não tem parte no mundo vindouro, são os 13 princípios que ele coloca. A pessoa que não tem esses 13 princípios em seu intelecto convicto nisso, ele não tem parte no mundo vindouro. E é isso que o Rambam ele trata com tanta importância todos esses princípios. Porque se a gente pisar na casca da banana em um desses princípios, todo o restante que a gente tem de interpretação pode ir por água abaixo, nós podemos estar com certeza cometendo avodazará em nossas interpretações. Os primeiros princípios do judaísmo, nós falamos que os princípios do judaísmo, eles se dividem em 3 grandes blocos. O primeiro grande bloco, nós falamos muito esmiuçadamente, diz respeito ao Criador. Quem é esse ser, sua essência e como podemos compreendê-lo. Vimos que ele não tem forma, que ele não tem matéria, que ele está alheio ao tempo, que ele está alheio até mesmo à nossa concepção do que nós possamos ter do Criador. Ele está alheio ao que é espírito e está alheio a tudo que nós possamos tentar imaginar dele. E todos os princípios primeiros dizem respeito à essência e ser existente. Um ser primeiro que criou, que mantém e que sustém e que está presente em toda essa criação. Esses primeiros princípios, eles vão ter uma conexão muito forte com o princípio que nós vamos estudar hoje. Tá bom? Depois desses princípios primeiros, nós definimos quem é esse ser, quem é esse criador, nós partimos para um outro bloco de princípios que dizem respeito do seguinte: esse ser que tudo criou se comunica. Existe um canal que se chama profecia, que se chama nevoá, que dá a conexão entre o ser humano e o ser criador. Por esse canal, nós tivemos inúmeros profetas, e o maior de todos eles é
Moshe. Quem? Quem, Elial? Moshe. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu é o maior de todos os profetas, o pai de todos os profetas, antes e depois dele. Com Moshe Rabbeinu, o que nos foi revelado? A Torá. A Torá. A Torá, a revelação da Torá é um dos princípios, a primeira voz de Moshe Rabbeinu é um dos princípios. E agora vem o princípio que nós estudamos na última aula. Essa Torá, ela vai ser mudada um dia? Jamais, jamais. O que diz respeito a essa Torá? Nessa paraxá que nós lemos essa semana, Bechukotai, vou até pegar a Torá, só um momentinho. Na paraxá Bechukotai, que nós lemos essa semana, não sei se vocês observaram, mas bem no finalzinho, fala umas palavras muito importantes aqui que diz respeito ao nosso shiur passado. Fala que Hashem outorgou Torot para nós, não só Torá. Quem reparou nisso? Aí ele se refere à Torá escrita e à oral, Rav? Exatamente. Fala que Hashem outorgou Torot para nós, não Torá, Torot. Leis, duas Torá, uma escrita moral. Quem tiver aí a Torá, quiser procurando enquanto eu vou seguindo o shiur, deve estar aqui nas últimas leituras de Bechukotai, tá bom? Quem quiser aí procurando enquanto eu vou seguindo aqui, eu agradeço. Não achei aqui na batida de olho, mas se alguém puder ir seguindo aí procurando, eu agradeço no Google. Enfim, Bechukotai fala justamente das duas Torot que nós recebemos no Sinai, não somente uma Torá. E essa Torá foi dada no Sinai, a escrita e oral, ela é imutável, ela nunca será mudada, nem até hoje, nem da agora para frente, nem com vinda de Mashiach e nem jamais. Essa Torá, ela é Kayam, ela é firme e ela é existente. Porque da mesma forma como que o pensamento do Criador ele é firme e existente, e a sua vontade é uma e o seu ser é um, ele não tem como mudar a sua vontade em determinado ponto da existência, porque ele transpassa essa existência. Então, a sua vontade ele é absoluta, superior ao tempo e espaço. Enfim, e chegamos no nosso princípio hoje, que ele entra no início, os últimos 4 princípios, eles entram em outro campo dos princípios do judaísmo, que é recompensa e punição. Os campos de recompensa e punição entram a partir de agora. Então, até agora, nós estudamos, existe um Criador, esse Criador manifestou a sua vontade para o ser humano, essa sua vontade está escrita na Torá, essa Torá, ela foi no passado e é a mesma hoje, nós recebemos a interpretação dessa Torá por meio dos sábios, por meio das palavras dos nossos sábios, e Hashem conhece tudo, absolutamente tudo que nós fazemos e nós possamos fazer e possamos pensar em fazer, ele sabe. E a partir disso, desse conhecimento que ele tem, então hoje nós vamos falar sobre o conhecimento dele, ele vai poder, no próximo shiur, discutir sobre ele entregar a punição para quem transgride e o mérito para quem cumpre. Isso vai ficar para o próximo shiur. Hoje nós vamos discutir o conhecimento do Criador sobre a criação. Tá bom? 10º princípio, como ele está escrito para nós. 10º princípio diz o seguinte: creio com plena fé que o Criador conhece todos os atos e pensamentos do ser humano, como está escrito. Salmos 133, 15. Ele analisa o coração de todos e perscruta todas as suas obras. O 10º princípio diz que Hashem é onisciente. Ele sabe tudo o que ocorre no universo e tudo que os homens fazem. Esse princípio não nega a opinião daqueles que... Esse princípio nega a opinião daqueles que alegam que o Eterno abandonou o seu mundo.
Esse princípio, eu vou fechar alguns microfones aqui. Obrigado. Esse princípio é fundamental, não apenas para o judaísmo, mas para qualquer religião, pois um Deus que não é onisciente não é Deus. Não conhecer todos os atos e pensamentos dos humanos implicam em falibilidade e limitações. E Hashem é infalível e limitado. Para poder julgar o homem com justiça, Hashem precisa conhecer seus pensamentos, palavras e atos. Nós, no judaísmo, acreditamos em um Deus justo, um Deus que julga cada ser com uma medida exata. Cada um de nós vai receber a medida exata do que nós fizemos e do que nós pensamos, do que nós fomos impedidos de fazer também. Todas, em absoluto, todos os nossos atos. Qual é o comentário de Rambam sobre isso? Ele diz: a essência de Deus nos é desconhecida. Nem sequer os seres espirituais de níveis mais elevados são capazes de compreender a verdadeira essência divina. E não há nenhum ser, à exceção do próprio Deus, que conheça a sua verdadeira essência. Por que nós estamos falando da essência divina e não do conhecimento divino? Vamos pensar um pouco sobre o conhecimento humano, que é diferente do conhecimento divino. Quando nós falamos Deus sabe tal coisa, Deus está vendo, ou acontece uma coisa e Deus vê essa coisa. Deus vai ver o que vai acontecer. O ser humano tem um sistema de conhecimento que é baseado no aprendizado. Nós, com certeza hoje, sabemos mais do que soubemos amanhã, do que soubemos ontem, e com certeza, sem sombra de dúvidas, daqui 10 minutos vamos saber mais do que sabemos agora. E amanhã, de manhã, vamos saber mais do que soubemos hoje daqui 10 minutos. Esse é o sistema de conhecimento do ser humano. Ele é baseado no aprendizado, no acúmulo de informações comparado às informações que nós tínhamos anteriormente. Correto? Ficou complexo? Eu repito. Então vamos lá. Como Hashem é do mesmo jeito, existe algo que ele não saiba ou que ele possa aprender? Não, Rav. Não existe nada? Então, a existência, como faz parte do seu ser, não há nada que ele possa aprender. Não há nada desconhecido dele, nem agora e nem no futuro. Tudo o que vai acontecer já é sabido por ele. Se não fosse sabido por ele, como ele poderia dar a profecia? Como ele poderia exatamente descrever, olha, vai acontecer isso. Ele é o único que sabe. Ele é o único que pode enxergar toda a existência como uma mesma. Faz um chazinho pra mim, por favor. Aquele de limão. Então, o Criador, bendito seja, quando ele olha a existência, ele não olha agora, como nós olhamos agora para uma determinada coisa. Se ele olha para um lápis, vamos dizer assim, nós temos um lápis aqui. Hoje nós só conseguimos ver o lápis. O Criador, bendito seja, ele olha esse lápis vendo desde a primeira semente da primeira árvore que surgiu lá na criação, até todas as palavras que esse lápis vai escrever, até todo o fim que vai levar todas as palavras escritas por esse lápis, a morte que pode causar, a vida que pode causar, até a última migalha desse lápis, o Criador enxerga. Para o passado e para o futuro. Então, o conhecimento do Criador sobre a existência não é como o nosso conhecimento. A forma com que o Criador perscruta toda a sabedoria da existência não é como o nosso. Quando a gente vê uma mosca, ele vê toda a existência dessa mosca, desde o primeiro princípio, o primeiro ovinho, até todo o final dessa mosca, e tudo que essa mosca vai causar em todas as formas de existência. Tem um filme muito famoso chamado Efeito Borboleta. Quem já ouviu falar desse filme? Efeito Borboleta é uma tese que diz que um bater de asas de uma borboleta aqui pode gerar um furacão daqui 100 anos lá nas Filipinas. Mais ou menos essa é a tese que gera reações em cadeia. O que isso quer dizer?
Você passar num sinal vermelho hoje pode desencadear um acidente lá na frente, como pode fazer você perder o emprego, como pode fazer inúmeras coisas. E se você parar no semáforo, você pode perder você pode se livrar de um acidente, ou você pode causar um acidente. Quando nós observamos a criação dessa maneira, a existência dessa maneira, com inúmeros paralelos possíveis, nós não conseguimos entender isso. Porém, o Criador, ele enxerga isso. Ele enxerga o mundo com todas essas possibilidades possíveis. Quando o Criador ele olha a existência, por exemplo, quando ele deu a profecia, ele narrou a profecia, por exemplo, para Moshe Rabbeinu, falou assim para Moshe: Moshe, vem cá que eu vou te fazer conhecer os fatos futuros que vão acontecer no final dos tempos. Hashem sabia o caminho que tudo ia gerar. Ele sabia tudo que ia acontecer lá dentro também. Então vamos supor um ônibus. Um ônibus é a existência. Primeiramente, eu gostaria de dar os... Um ônibus é a existência. Se um ônibus é a existência, Hashem coloca todos esses seres humanos, todos nós que estamos aqui dentro desse ônibus. E ele é o motorista. Ele fala: olha, a parada final é X. Nós podemos fazer o que quisermos dentro desse ônibus. Porém, nada impede que ele chegue na parada final. E aí é onde mora o nosso livre-arbítrio. Tá bom? Se estiver indo devagar, se ficar alguma coisa, escrevam, por favor, que eu dou uma olhadinha aqui e é isso. Então, a existência do livre-arbítrio, ele pode ser colocado em dúvida quando nós falamos sobre a consciência, a sabedoria do Criador sobre todas as coisas, sobre todos os futuros possíveis. Então, vamos imaginar uma árvore. Sabe aquela árvore que tem aquelas folhinhas miudinhas? Tem muito no Brasil, que é uma árvore grande, frondosa, com folhinhas miudinhas. O caule dessa árvore é o nascimento de uma pessoa. Todos os galhos e todos os desenrolares dos galhos são as atitudes e as decisões que uma pessoa toma na vida. E cada folhinha dessa árvore é um possível final de um ser humano, de cada um de nós. Hashem, quando ele olha para a nossa vida, ele vê a nossa vida como nós olhamos essa árvore, onde tem uma pessoa que nasce, tem decisões que não dão para voltar para trás, porque a vida corre, o tempo para nós não volta para trás. Então as decisões vão passando. Depois que você toma uma decisão, não tem como você voltar atrás e pegar outra. Então essa decisão vai te levar para determinadas outras decisões, e outras decisões, e no final da sua vida vai ser aquela folhinha, uma única folhinha, não dá para você ter mais de uma folhinha de decisão de sua vida. Então quando a Kadosh Baruch Hu, ele olha para a nossa vida, ele olha como nós olhamos para essas árvores, com um nascimento e infinitos fins que você vai poder escolher. O conhecimento do Criador dessa árvore, da vida, de cada um de nós, ele não incorre em anulação do nosso livre-arbítrio, porque a escolha de cada um de nós é pessoal. Eu vou fazer isso, é minha escolha. Vou fazer isso, é minha escolha. A gente já sabe todas as escolhas que você pode tomar em toda a sua vida. Porque, mesma coisa que ele te desse de novo um lápis e uma folha em branco. Ele sabe tudo que você vai poder fazer nessa folha. Tudo. Todas as possibilidades que você pode desenhar nessa folha, ele já sabe. Porque ele criou você, ele te acompanha do início ao fim. Ele que criou o lápis, ele que criou a folha. Se ele te der um lápis preto, é evidente que você não vai conseguir desenhar nada vermelho. Ele é o Criador, ele conhece as possibilidades de todas as coisas. Então, quando nós dizemos que o Criador, e apenas ele, conhece a sua essência, nós queremos dizer que ele, e apenas ele, consegue compreender a profundidade do seu conhecimento e a maneira com a qual ele conhece todas as coisas. Continuando aqui os comentários de Rambam, já que, por definição, ninguém pode aspirar a compreender a verdadeira essência de Deus, muitos nem tentam sequer começar a compreender. Entretanto, essa atitude é errada, já que se bem somos incapazes de conhecer a sua essência, como seres privilegiados do universo,
somos dotados de inteligência. Nosso dever é tentar cercarmos-nos o máximo possível do seu conhecimento. O meio mais direto que temos para nos acercar de compreender algo da grandeza do Criador são observando as suas obras. Então, quando nós começamos a observar as obras da criação, a forma com a qual ela é orquestrada, nós podemos perceber ou absorver a bondade do Criador na criação. Quão grandiosas são tuas obras, ó Eterno. Como diz o salmista, Matovu Maaseh Hashem. Quando nós falamos sobre isso, de observar a criação, são em todos os parâmetros. Nós tendemos e temos um péssimo hábito, muito mau hábito, de observar sempre as coisas más. Quando nós falamos, o mundo está mal, só existem coisas más no mundo, só existem calamidades no mundo, isso é uma coisa muito má. A pessoa que observa só as coisas más, o pensamento dele está no mal. Mas se nós todos os dias pararmos e observarmos quão grandiosas são as coisas que o Criador criou nesse mundo, nós falamos um pouco disso no tema de nevoar, de profecia, o profeta ele deve estar atento aos mínimos detalhes da criação, onde uma simples voar de uma borboleta pode trazer uma mensagem para o profeta. Então, o profeta que é desatento à criação, ele também está desatento às obras do Criador, ou seja, desatento às mensagens do Criador, à manifestação do Criador com o ser humano, o contato, a tentativa de contato. Quando o Rambam narra que nós devemos observar as obras do Criador e a existência do Criador, a existência do Criador nas obras do Criador, isso pode gerar um pouco de medo e de insignificância no ser humano. Por que isso? Porque quando nós olhamos na nossa escala, nós somos muito fortes, nós somos muito valentes, nós somos realmente o top 10 da criação, né? Nós somos os mais inteligentes, nós dominamos o mundo, nós inventamos máquinas, nós vamos desde o profundo oceano e chegamos até a Lua, dizem, e até Marte, dizem. Nós estamos aí, dominando, crescendo, evoluindo. Mas, na nossa escala, aonde nós já chegamos? Nós não chegamos nem no fundo dos oceanos. Nós arranhamos uma casquinha da Terra. Nós chegamos aqui, o que é daqui a Lua, o que é daqui em Marte, o que é daqui no Sol? Nós, comparados ao planeta, somos nada. Não podemos fazer nada. Comparados à distância nossa para o Sol, somos menos ainda. Comparados ao tamanho da nossa galáxia, comparado ao tamanho do nosso sistema solar, da nossa galáxia, do nosso universo, que até então nós entendemos que seja infinito, tem um fim. O único infinito é Hashem, mas ele é infinito na nossa condição de percepção. Ainda não chegamos a esse fim. É muito vasto. Ou seja, nós somos o quê? Nada. Mas, essa comparação e nos comparando com nada é errado. Porque os nossos sábios no Talmud e nos Midrashim dizem que toda a criação foi criada senão para o ser humano. E se foi criada para o ser humano, como a gente pode, observando a criação, chegar à conclusão de que isso é nada? Não somos nada comparado à infinitude do universo. Então vamos lá. Nós lançamos 2 foguetes. Da Terra rumo ao infinito. Tá bom? Um andou 1000 quilômetros. Outro andou 100 milhões de quilômetros rumo ao infinito. Qual está mais perto de chegar ao seu objetivo? Pergunta, qual dos dois está mais perto de chegar ao seu objetivo? Na teoria, o que rodou 100, os 100 milhões, né? Porra, tá Foi bom. mais longe. Senhor Keden, quero a sua opinião. Me diga, qual dos dois? O infinito. 2 foguetes foram lançados em direção ao infinito. Um andou 1000 quilômetros, o outro 100 milhões de quilômetros.
Nenhum. Muito boa resposta. Ambos estão iguais. Porque o infinito é infinito. Eles vão sempre viajar e nunca vão chegar a um fim. Então, nós, comparados ao Criador, nós, em uma escala pequena, e toda a existência em uma escala grande, comparados ao Criador, ambos são nada. Se ambos são nada, ambos estamos no mesmo patamar. Observando a criação, então, dessa maneira, nós podemos entender que, se para o Criador, a infinitude de todo o universo, se nós estamos em uma mesma comparação de significância, então nós podemos, então, entender que, de fato, toda a criação foi feita para nós. Que nós, e toda a infinitude do universo, comparado ao Criador, somos nada. Então, estamos no mesmo patamar. Rav, Sim? uma dúvida aí. Sim? Eu entendi a sua linha de raciocínio, mas não seria errado nos compararmos ao restante de toda a criação? Que sentido? Visto que nós temos uma diferença muito grande entre o restante da criação. Somos feitos à imagem e semelhança de Akadosh Baruch Hu. Muito bom. Muito bom. Nós somos a imagem e semelhança de Akadosh Baruch Hu em quê? Nessa capacidade de raciocínio que nós temos. Capacidade de raciocínio e de autoconhecimento. Nós reconhecemos, sabemos que existimos e sabemos que temos algum propósito. Nós nascemos programados a achar esse propósito. Isso é o Ser Elohim, é a nossa essência que nos liga, que nos conecta, e é o que nos foi narrado em Bereshit, que nós fomos criados à imagem de Hashem. É a nossa capacidade de eu me reconheço, eu existo, e eu tenho um raciocínio. São as duas grandes imagens e semelhanças do Criador. Sim, a nossa missão, existe uma missão também, mas quando nós falamos, Edivaldo, de imagem e semelhança do Criador, nós estamos falando do intelecto e do autorreconhecimento. Tá bom? O que nós somos programados a encontrar. Somos programados a encontrar uma meta na vida. Todo mundo, seja qual for a religião, ele entende que existe uma meta, uma missão. Mas, quando falamos de imagem e semelhança, nós falamos de conhecimento e intelecto. Sim, o ser humano, ele não é igual aos outros seres, justamente porque ele tem um intelecto. Ele foi criado para encontrar algo. Porém, Eliahu, quando nós somos comparados, é aí que eu estou querendo chegar. Os nossos sábios dizem, a criação foi criada para nós. E esse é o motivo de que nós estamos aqui buscando o nosso caminho, nossa meta. Então, o que eu quero demonstrar é, apesar de que somos insignificantes comparado a toda a existência, comparados ao Criador, nossa existência está pau a pau com todo o universo. Ficou claro? Sim, sim. Então, vamos lá. Então, ficam essas perguntas. Eu acho que a sua pergunta até está aqui, viu? Todas essas questões seriam aceitáveis se Hashem, se esse Deus tão grandioso não se tivesse revelado aos seres humanos em nenhum momento da história. Então, seríamos, sim, insignificantes se Hashem não tivesse se revelado a nós em algum momento da história. Porém, já que essa revelação existiu, como vimos anteriormente, então, os pensamentos filosóficos, por mais lógicos que sejam, se desmoronam diante de dois fatos. Então, todos esses pensamentos que nos tornariam insignificantes, eles se desmoronam diante de dois fatos. Quais são eles? O Criador mesmo nos entregou a Torá e nos informou que se interessa por nossos atos, pelo que fazemos, pelo que falamos, inclusive pelo que pensamos. E o segundo ponto, a ideia de que um Deus tão grande não se interessa pelos assuntos pequenos dos seres humanos, não honra a Deus, senão que o contrário, posto que fazemos de um Deus infinito um ente finito. Então, qual é a questão aqui? Quando nós falamos que Hashem, se nós tivéssemos alguma opinião de que Hashem não se importa com a criação, de que ele criou e se distanciou da criação e que a ele nada lhe importa, a ele nada lhe observa, isso seria tornar Deus insignificante. Nós narramos aqui no princípio o trecho de Ezequiel 9:9. Vou ler o trecho todo.
profeta Ezequiel 9:9. Ele estava lá em Bavel, e ele, por sua profecia, ele vê o que estava se passando em Jerusalém, em Israel, que as pessoas estavam aqui cometendo idolatria, estavam abandonando os órfãos, os órfãos, as viúvas e os conversos e os peregrinos. E Hashem decretou que ele iria destruir a terra, destruir Eretz Israel, levar Israel para Galut. E quando ele vê isso na sua profecia, olha o que ele vê na profecia. Está em Ezequiel 9:9. Então me disse: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandiosa, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade, porque dizem, olha qual foi a concepção dos judeus daquela época: o Senhor abandonou a terra e o Senhor não vê. Então, se nós chegarmos a entender que Hashem, ele não conhece o pensamento do ser humano, ele não perscruta o coração do ser humano, ele não se interessa pelos atos do ser humano, nós chegamos a essa conclusão. Nós chegamos a que atitude? Nós chegaremos a derramar sangue, nós chegaremos a fazer perversidade e nós cometeremos muitas maldades, porque chegamos à conclusão de que Hashem abandonou a terra. Então, o que o escritor está querendo dizer aqui é o seguinte: se nós... Shalom, Rabino. Isso não é uma metáfora, Rabino? Em que sentido? De dizer dessa forma aí, como está expressando em Ezequiel 9:9? Não. Não abandonou? Não. Os judeus daquela época chegaram a cometer grandes atrocidades mesmo. Por isso, justamente, veio a Galut. Ok, estava respondido. Tá bom? Então, por que uma pessoa vem a cometer atrocidades? Porque ela acha que Hashem não está olhando, ela acha que Hashem não tem uma providência sobre os seus atos, não terá um acerto de contas. É muito sério. Tem um Taná, quando ele foi morrer, os seus discípulos falaram: Rabi, por favor, nos abençoe. Ele deu uma bênção muito estranha para os seus discípulos. Ele disse o seguinte: que o seu temor para com Deus seja tão grande quanto o seu temor para com os homens. Um pouco estranha essa bênção, não é? Quem de vocês aqui teme mais a Deus do que os homens? E quem é que teme mais os homens do que a Deus? Todos nós tememos mais os homens do que a Deus. Isso é fato. Fato triste, mas é um fato. Se todos nós aqui temêssemos mais a Deus do que os homens, nós não erraríamos jamais. Isso não é relativo, Rabino? Quando nós vamos fazer uma coisa errada, Shomon, quando nós vamos fazer uma coisa errada que nos envergonharia diante das pessoas, a gente deixa de fazer justamente pela vergonha contra as pessoas. Por vergonha a gente deixa de fazer. Então nós temos muito ser humano, por vergonha. Mas quando a gente não vê ninguém está vendo nada. Você vai fazer uma coisinha de errado, vou fazer porque ninguém está me vendo. Você faz sem titubear. Sem titubear. Porque você tem mas o Criador... Você duvida da existência do Criador. É muito sério essa dúvida da existência do Criador que nós temos quando cometemos uma atitude quando ninguém está vendo. Então, quando esse sábio ele abençoa seus discípulos dizendo: o seu temor com o Criador seja tão grande quanto o seu temor para com os homens, é muito profundo. Isso demonstra que o ser humano ele teme mais aos homens do que ao Criador. E aí tem um exemplo muito claro. Então vamos lá. Temos 2 ladrões. Esses 2 ladrões foram levados a julgamento. Tá bom? Um era o ladrão que roubava durante o dia e outro era o ladrão que roubava durante a noite. O ladrão que roubava durante o dia veio diante do rei e o rei falou assim: olha, você vai receber uma pena que a tua punição é ficar 10 anos preso. E aí veio um ladrão que roubava durante a noite. Ele falou: olha, se ele só rouba... Esse ladrão roubava durante o dia e durante a noite. E aí veio um ladrão que roubava só durante a noite. Ele falava assim: opa, se esse que lá roubava só durante o dia recebeu uma pena de 10 anos, eu vou receber muito menos. E veio o ladrão que roubava durante a noite. Aí o rei vem e fala assim: você, a tua pena é a pena de morte. Opa. É justo ou não é justa essa punição?
Rav, é justo. Temia aos homens e não a Deus. O Rav, Sim. tem um passuco lá em Shemot 22:2 que fala que quando o sol estiver posto, o dono da casa vai ter que retribuir ao que foi ferido. O sol ali representa a intenção do homem no texto. Estava vendo um comentário de Rashi. Muito bom. Então, vamos lá, voltando ao meu raciocínio. Nós Rabino, temos dois ladrões. Vamos voltar à lógica do ladrão, tá bom? Quero que todo mundo entenda isso. Um ladrão rouba de dia e de noite, e o outro só rouba de noite. Dois ladrões. O que rouba de dia e de noite recebeu uma pena de 10 anos de prisão, e o que rouba só de noite recebeu a pena de morte. Quando o rei julga, ele julgou da seguinte maneira: o ladrão que rouba de dia e de noite, ele não respeita nem o homem, nem o rei. Ele não respeita nem o homem, nem o rei, ele não sabe que existe lei. Ele não liga para nenhuma lei. Então a pena dele é muito menor. Ele tem que aprender primeiro que existe lei, para depois poder ser julgado com pena de morte. Mas o ladrão que só rouba de noite, ele sabe que existe lei. Ele teme as pessoas. Então quando ele rouba de noite, é fato que ele rouba sabendo que ele está fazendo uma coisa de errado. Então a pena dele só pode ser pena de morte. Mesmo caso que nós. Nós que temos medo mais do ser humano do que do Criador, isso é um risco muito grande. Muito grande. Então, quando o Moshe Ben Maimon, o Rambam, ele diz: Hashem perscruta os atos e os pensamentos do ser humano, ele perscruta toda a existência em todos os... Ele perscruta todo o ser humano em todos os parâmetros da sua vida, em todos os pontos. em Rabino. Sim. Mas como fica aí a experiência do indivíduo em relação ao eterno? Essa experiência não traz a ele um temor? Porque eu falo assim de mim mesmo. Eu entendo a existência humana, eu sei que o ser humano é capaz, mas está escrito que nós não devemos temer ao homem, e sim ao eterno, porque eles têm poder para matar o espírito. Mas então, é justamente isso que eu estou falando, João. Uma pessoa que teme o homem, ele deve temer a Deus mais do que ele teme o homem. Mas hoje em dia hoje em dia não, sempre as pessoas temeram mais o homem do que a Deus. Isso é um problema. Chegar ao nível de que nós tememos mais a Deus do que o ser humano, isso é um nível muito difícil de chegar. Muito difícil, João. Mas é disso que eu estou falando, Rabino. Mas o que convém não é a experiência que o ser humano, que o ser, né, tem com o Eterno, sabendo que o Eterno é capaz de fazer coisas impossíveis com o ser humano. Uma vez que você tem essa consciência disso, o temor é muito maior. Falar experiência é um pouco complexo. Porque quando a gente fala experiência, a gente pode falar aqui que nós temos quantas pessoas na sala? Temos 32 pessoas na sala. 32 pessoas na sala podem ter uma percepção diferente do que é o Criador, do que é uma experiência com o Criador. E quando essa experiência chega próximo à morte? Cada pessoa pode ter uma opinião e cada pessoa pode ter uma percepção. Entende? Okay. Pode chegar próximo da morte. Tem pessoas que falam, eu morri, vi uma luz e etc. É uma questão. E se foi um sonho, se foi um devaneio, se foi uma coisa da cabeça, se foi um semi-morte, se foi um colapso. Entende? As pessoas tendem a não duvidar de si própria. Isso é um problema. Tá bom? Nós já falamos sobre isso. Ninguém duvida de si mesmo. Ponto. Os nossos sábios, Masechet Avodah falam que quando é para você ver alguma coisa, só vale ver de mais de 2 pessoas. Se mais de 2 pessoas viu determinada coisa, essa coisa pode ser talvez levada em conta. Uma pessoa que a gente vê que uma pessoa vê sozinho, não tem como ser levada em conta. Tá bom? É assim. Tá bom? Então, quando nós falamos em contato, em percepção do Criador, é uma coisa. No judaísmo, nós não falamos de percepção pessoal. Nós falamos de existe uma alahá, existe uma lei, e nós seguimos essa lei. Então, o intelecto ele tem que dominar a emoção. O nosso intelecto tem que dominar o nosso ser e falar, você não pode fazer isso, porque isso é errado. Ponto.
Isso não está de acordo com a vontade do Criador. Então, somente após nosso intelecto dominar as nossas emoções, as nossas noções pessoais, e as nossas vontades, elas são muitas. Somente com o intelecto dominando essas vontades, nós podemos aí temer mais o Criador do que nós temos os seres humanos. Então vamos lá. Quando nós falamos sobre o que é o principal, deixa eu ver aqui se eu comentei sobre tudo. Quando eu estava comentando com o Elial, ele falou, mas não é um pouco errado nós falamos que nós somos insignificantes, nós somos feitos aí a imagem, a criação de Hashem? Então vamos lá, Elial, o que o autor fala sobre isso? O que é o principal nessa criação? Hashem criou o mundo, criou a existência, criou os mundos de cima, os mundos de baixo, criou o infinito do universo. Para quem? Qual é o principal da criação? Uma vez que nós compreendemos tudo o que nós falamos anteriormente, poderemos compreender qual é o essencial da criação e do que representa essas enormes e para que representa toda essa criação celestial. Nos ensinaram nossos sábios que o essencial de toda essa enorme criação é o ser humano. Efetivamente, o judaísmo sustém que o objetivo de todo o criado é o homem e, portanto, por ele e para ele foi criado todo o universo, tal como formula Ramchal. A utilidade precisa de cada elemento da criação nos é desconhecida. Porém, segundo o ensinamento transmitido por nossos sábios, o homem constitui o essencial da criação e para ele foram criados todos os elementos da criação. E aí o Rambam comenta: todo elemento da criação, tanto superior como inferior ao homem, não existe senão por ele. Ok? O que, por exemplo? O que seria inferior a nós? Em que sentido, Rabino? Inferior a nós, por exemplo, um alface. Um alface é inferior a nós, correto? Seria inanimado. Inanimados, um cachorro, um boi, uma vaca, a água, uma árvore, o oxigênio, um minério, são seres inferiores a nós, em existência. E seres superiores também, um anjo, por exemplo. Um malach, tudo que foi criado por Hashem tem a sua conclusão no homem. Então, por exemplo, quando nós vemos lá, Hashem criou Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Et hashamayim, os mundos superiores. Ve'et haaretz é a nossa terra, o nosso padrão, o parâmetro de existência. Nosso status de existência. Então, Hashem criou desde os céus até a terra justamente para o ser humano. Anjos, seres espirituais não existiriam se não fosse ser humano. Hashem criou tudo para que pudesse concluir a sua criação no ser humano. Enfim. E aí Hashem cria o ser humano por último, para também nos dar uma lição de humildade, lógico. Não fomos o mais, já somos o mais importante, também não fomos criados no princípio da criação. A superioridade do ser humano sobre toda a criação é uma ideia central no judaísmo. Entretanto, se nos fixarmos na ordem da criação relatada no livro de Bereshit, observamos que o homem foi o último a aparecer. Por que foi criado no final? Por acaso não era digno de que o essencial da criação fosse criado antes de tudo? Nossos sábios explicam que precisamente por ser o homem o objetivo da criação, foi criado depois de tudo. Desse modo, encontrou diante de si um mundo completo à sua disposição. Tudo o que havia sido elaborado durante os primeiros dias da criação não era senão um instrumento posto à disposição humana a fim de ajudar-lhe a cumprir a sua missão nos macrocosmos e o seu serviço até os microcosmos. Tudo que Hashem criou serve para alguma finalidade. Desde os animais que não servem para alimento, a animais que não são para alimento, serve para algum fim. Até 11h30. Você quer falar com a sua mãe pelo telefone, não?
Então, tudo que foi criado em toda a criação, ele tem como objetivo o ser humano. O único objetivo. Não existiria criação se não fosse ser humano. Ok? E como é que esse ponto insignificante, o universo, constitui o essencial da criação? Como nós, seres humanos, constituímos o ponto essencial da criação? É certo que, desde o ponto de vista materialista, o homem é minúsculo com respeito ao enorme cosmos, como nós comentamos no princípio, que é como o rei Davi expressa dirigindo-se a Deus. Quando contempla os céus, obras das tuas mãos, e a lua e as estrelas que você compôs, que é o homem para que se recordes. Desse ponto de vista citado, é uma decisão muito valiosa, existe para nós uma decisão muito valiosa, que é seguir ao Criador. Então vamos lá. O autor aqui do livro está querendo dizer o seguinte: até então, nós narramos para todos vocês que Hashem existe, que Hashem criou a existência, que ele se comunicou com o ser humano, deu a Torá, e agora vocês têm essa Torá na sua mão. E essa Torá na sua mão é o que ele quer de vocês. Você só foi criado, senão para quê? Obediência. Cumprir a Torá. Obediência. Então, quando nós temos esse peso muito forte em nossas mãos, é a nossa obrigação seguir a Torá. Como judeus, as pessoas que não são judeus e decidem ser Bnei Noach, têm Sheva Mitzvot Bnei Noach como obrigação. Então, a Torá é uma só, seja para judeus, seja para Bnei Noach. Porém, cada um tem as suas obrigações. Nós vemos isso repleto em nossas escrituras, narrando a importância de seguir o motivo do porquê nós fomos feitos. Então vamos lá. Porque Avot fala: por quantas palavras o mundo foi criado? Por quantas ordens? Quem lembra desse porquê Avot? 10. Muito bom, Edivaldo. Por 10. Hashem não poderia ter criado uma só? Em uma só palavra? Existe tudo? Tudo passaria a existir? Sim. E poderia, por que Avot fala, então? Por que Hashem criou por 10 ordens da criação? Quem está afiado aí? Por que então ele criou por 10 ordens da criação? Para dar uma narrativa melhor da criação? Para que o ser humano entendesse. Para mostrar como seria severa a punição daqueles que transgredissem uma mitzvah. Hashem falou assim: vou mostrar como foi complexa essa criação. Porque você fala, olha, criou o mundo, o ser humano podia falar assim: não, Hashem criou com uma palavra, eu não estou nem aí. Vou fazer o que eu quero da minha vida. Então Hashem narra a criação com 10 ordens para mostrar como será severa a punição de um ser humano que transgride uma dessas ordens. Como será a recompensa? Oi, Edivaldo? E houve uma transgressão. E como será a recompensa daqueles que ajudam a manter a criação? Muito bom, muito bem. E também o mérito. E também para mostrar como será o mérito daqueles que ajudam a manter a criação. Quando nós vemos falando ajudar a destruir a criação, ajudar a manter a criação, ambos estão relacionados a cumprir a Torá. Porque o mundo se mantém sobre 3 ordens: Torá, Avodá e Gimilut Hassadim. Não é isso que está no Porquê Avot? O mundo se mantém. Isso é o que mantém o mundo. Então, se nós abandonarmos a Torá, nós rompemos um dos sustentáculos da criação e nós destruímos o mundo. Então, nós vemos, por exemplo, o caso das gerações pré-diluvianas, antes de Noé. Essas gerações destruíram o mundo pelo descumprimento de Sheva Mitzvot Bnei Noach. Essas gerações destruíram o mundo. E assim sucessivamente. Nós vemos como é severa essa punição. Quando nós falamos também sobre cumprir o seu objetivo na criação, tem um rabino muito famoso daqui de Israel, o Rav Aminon Yitzhak. Muita gente já viu alguma palestra dele. Ele é bem engraçado, tem uns perros, ele é teimani. E numa dessas palestras dele, ele
ele fala sobre a ação do ser humano, um ser humano que não cumpre a sua meta na Terra. Até mesmo um verme cumpre mais a vontade do Criador do que o ser humano. Até mesmo uma lagarta cumpre mais a vontade do Criador do que um ser humano. Hashem criou uma lagarta para comer folha e fazer assim. E ela faz assim como ninguém e come folha como ninguém. Agora olha o ser humano. Hashem deu umas mitzvot e o ser humano não quer cumprir. Seja ele judeu, seja ele Benor. Entendem como a criação do Criador foi justamente para um motivo e nós, seres humanos, nos distanciamos desse motivo por inúmeros outros motivos. Quando nós falamos que o Criador, ele perscruta e ainda se transforma na borboleta, muito bom. Toda a existência. Tem uma história muito famosa, eu vou ler porque se eu for narrar aqui eu vou me perder, mas é do Rabi Zundel de Volozhin. Ele conta que uma certa ocasião, ele está viajando numa carroça manejada por um carreteiro judeu. No meio do caminho, o carreteiro viu um monte de palha e decidiu levar ela para ele. Pegar aquele monte de palha e levar para ele. Ele desceu da carroça e começou a encher rapidamente um saco. De repente, o rabino gritou: "Estão te vendo? Estão te vendo?" O carreteiro correu de volta para a carroça, com muito medo, deixou o saco onde estava, tocou os cavalos e fugiu rapidamente. Quando eles se distanciaram, uns metros, o carreteiro olhou para trás, não viu ninguém. Então perguntou a Rabi Zundel: "A quem estávamos nos vendo? A quem estava nos vendo? Eu não vi ninguém." O rabino disse: "Desde o céu estavam nos vendo. E te veem e te veem até agora." Então nós podemos observar que a percepção de que como Hashem observa a criação, de como Hashem perscruta essa criação, é muito profunda, profunda demais. Que nosso temor ele seja realmente, de fato, tão grande quanto ao Criador do que é com os seres humanos. Alguém tem alguma pergunta? Vou pegar aqui um trecho de Pirkei Avot. Rabino, está me ouvindo? Sim. Eu queria fazer uma colocação para entender um pouco aí. O senhor citou aí uma passagem de Davi, onde ele observa as estrelas, a lua e diz obras da mão do Criador, e quem é o homem para lembrar? E a gente vê aí na Bereshit, quando o Eterno formou o homem, e depois o próprio Eterno, ele dá ao homem poder sobre os animais da terra, as aves, os peixes, que dominam sobre todos eles. Não está dando aí ao homem essa, vamos dizer assim, vou colocar assim, essa soberba no próprio ser humano, de achar que pode dominar tudo, e não existe aí humildade? Quando se reconhece isso, como Davi reconheceu, quando nós chegamos a reconhecer essa humildade, não tem uma aproximação assim. Não estou falando sobre nós só judeus, estou falando em relação aos goiens também. Essa humilhação em reconhecer o Criador, ela não abrange só a nós judeus, e sim aos goiens. Ou eu estou errado nessa colocação minha? O senhor entendeu o que eu quis dizer? Sim. A humilhação dentro do judaísmo ela não é natural, tá bom? Nós dentro do judaísmo não entendemos que o Criador pede de nós reconhecer humilhação. Hashem é um rei justo. No judaísmo, nós não nos ajoelhamos, não nos flagelamos. O Criador de todas as coisas ele não requer de nós humilhação. Não criou o ser humano para se humilhar diante dele. Ele criou nos criou como filhos. Ele criou a existência para nos servir. Nós temos uma responsabilidade para com essa existência. Tá bom? Essa é a forma mais correta de entender esses trechos. Não que nós devemos nos humilhar e chorar, e Hashem e tal. Não é esse o conceito. Rabi Yehuda Anassi. Quem foi Rabi Yehuda Anassi? Foi ele que copiou a Guemará.
Muito bom. Mishnah quer dizer. Mishnah. Então, quem compilou a Guemará foi Rav? A Guimarães? Rav, mas no Yom Kippur, a gente tem que... Rav acha. No Yom Kippur é um outro caso, tá bom? No Yom Kippur nós afligimos nossas almas, não nos humilhamos. Afligimos nossas almas, tá bom? Afligir não é o mesmo que se humilhar, Rabino? Não, porque se fosse para humilhar, estaria lá humilhar. Isso é questão de ponto de vista, né? Humilhar, não é, tá bom? Vamos lá, o que Rabi Yehuda Anassi ele diz? Rabi Yehuda Anassi faz um comentário muito bom sobre essa consciência, sobre esse conhecimento do Criador sobre todas as coisas. Vamos lá. Rabi Yehuda Anassi disse: qual é o caminho certo que um homem deve escolher para si mesmo? Aquele que é honroso para si e que granjeie a estima de seu próximo. Seja tão escrupuloso no cumprimento de uma mitzvah pequena como no cumprimento de uma mitzvah grande. Agora vamos ver o que ele segue complementando aqui. Deixa eu dar um mute aqui nas pessoas. Por favor. Como no cumprimento de uma mitzvah grande, pois não sabe a recompensa de que cada uma merece. Considere o custo de uma mitzvah frente à recompensa e o ganho de um pecado frente à perda. Considere 3 aspectos e você não será presa do pecado. Primeiro, sabe que acima de você estão um olho vigilante, um olho que tudo vê, um ouvido atento, um ouvido que tudo ouve, e que todas as suas ações são registradas em um livro. Se nós tivermos essa concepção, está em Pirkei Avot, 2º capítulo, 1º parágrafo. Se nosso conhecimento... Assim que ela estava diferente. Se a nossa... Falar com ela, mas ela não respondeu. Tentando dar um mute aqui. Isso. Se a nossa concepção, se a nossa percepção do Criador for de que acima de nós, ele realmente vê tudo, ele realmente ouve tudo, ele realmente perscruta tudo, e tudo que nós fazemos são registrados para nos levar em julgamento no final, realmente nós estaremos muito diferentes, talvez, em nossas atitudes, nossas ações. Quero complementar com um pensamento que não tem aqui no livro, mas que é muito importante comentar agora, que é sobre o julgamento hipotético do Criador. Hashem faz julgamentos hipotéticos com cada um de nós, com todos nós, o tempo inteiro. Esses julgamentos, como nós vimos que Hashem conhece o pensamento do ser humano, eles servem para testar a nossa índole mais do que as nossas ações. Onde nós vemos isso? Com Abraão Avinu. Abraão Avinu, quando ele recebe lá seus 3 anjos em uma profecia, ele acabou de fazer sua brit, e ele recebe uma profecia. E nessa sua profecia ele vê 3 anjos vindo, 3 homens vindo, alimenta esses homens. E quando esses homens vão sair, ele fala: farei saber a meu servo Abraão o que harei de fazer. Ele joga uma situação hipotética para Abraão Avinu. Uma situação onde que Abraão Avinu estava em profecia, dormindo, sonhando. E Hashem fala para ele: vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão Avinu fala: beleza, vai lá, quero ver aquilo lá pegar fogo, eles são muito maus mesmo. Essa seria a maioria das opiniões de todo mundo, né? Até hoje em dia nós vemos pessoas falando isso. Mas, qual foi a atitude de Abraão Avinu? Hashem, você vai destruir o injusto com o justo? De forma alguma. E se tiver lá 50 justos? O que isso quer dizer? Tinham 5 cidades. Se tiver 10 justos em cada cidade, você vai destruir todos esses justos com os ímpios? Hashem fala: não, se tiver 50, não destrua. Abraão fala e pensa: mas e se faltar um em cada cidade? Se faltar um em cada cidade, vai ficar 45. Mas se tiver 45, faltar um em cada cidade de justo, você vai destruir também? Não, também não destrua. Aí Abraão fala e pensa: mas e se faltar 4 cidades tem 10 justos e uma não tem 10 justos? Você vai destruir, se tiver 40 justos, você vai destruir todo mundo, vai destruir o ímpio com o justo com o injusto? Você fala: também não. Abraão vai descendo, aí você fala: mas se tiver 10, se tiver pessoas justas em cada uma cidade, se tiver 10 justos, você vai destruir? Não, pelo mérito dos 10 eu não destruo.
E aí, para provar que Hashem não destruiu mesmo, ele tira Lot da cidade. Mas o que é importante não saber falar isso? Justamente nesse ponto. Abraão estava sonhando. Não foi uma atitude de fato que Abraão teve, mas foi um sonho que Abraão teve. Se foi um sonho e Abraão foi julgado de acordo com o seu sonho, para que as suas gerações tivessem, que ele tivesse Isaac, etc, todas as gerações futuras, também sobre nós acontece isso o tempo inteiro. E um exemplo, vamos supor que você está no mercado e você viu uma pessoa derrubar uma nota de R$10 da carteira, e a pessoa vai e pega a nota de R$10. Ele viu. Qual é o teu pensamento? O primeiro pensamento que você teve. Eu ia devolver para ele. Ou poxa vida, se ele não tivesse prestado atenção, tinha pego para mim. Já foi um julgamento do Criador para a tua vida. Um julgamento do Criador sobre o teu pensamento. Viram como uma coisa mais distante do que a gente acha, que é só uma atitude, uma coisa que a gente faz? Não, só se eu roubar, se eu matar, se eu não estou matando, não estou roubando, tá tudo bem. Não é bem assim. Dentro do judaísmo, até mesmo os nossos pensamentos, nós daremos conta. Então, para concluir esse bloco, não dá para falar muito mais sobre isso, porque senão a gente vai entrar no próximo da semana que vem, que é recompensa e punição. Nós podemos perceber que o Criador, bendito seja, ele perscruta a criação de uma maneira onde, desde o nosso interior, nossas atitudes, nossas palavras, nossas ações, nossas vontades, elas serão todas levadas em conta no nosso julgamento. Todos. E Hashem, ele é conhecedor de tudo. Porque ele conhece tudo isso que nós somos, tudo isso que acontece, porque ele conhece a si mesmo. Como nós falamos no começo, ele não aprende. Ele não tem uma coisa que ele não saiba. Se você vai fazer uma coisa, ele já sabe que você poderia fazer isso. Se você vai fazer outra coisa, ele já sabe que você poderia fazer aquilo também. Você não surpreende Hashem em nenhum momento. Ele espera de você que você faça determinada coisa. Você cumpra a sua Torá, é o que ele espera. Além disso, nada do que você faça pode surpreender o Criador. Porém, ainda que não surpreenda, você vai ter que prestar conta das coisas más e também vai ter o benefício de fazer coisas boas mediante a Torá, de acordo com a Torá. Bom, nós vamos falar um pouquinho agora sobre Shavuot. Vou parar aqui a gravação para que a gente possa falar um pouquinho sobre Shavuot.